Olá! Nessa aula vamos falar sobre as plantas nos diferentes ambientes. Os objetivos é compreender que plantas taxonomicamente distantes podem apresentar características morfológicas e fisiológicas semelhantes, por estarem sujeitas às mesmas pressões ambientais. Distinguir as principais classes de metabolismo secundário e suas funções nas plantas. Introdução. Você sabe que as árvores não se movimentam, não é mesmo? Estão presas ao solo. E já vimos na aula 19 que as plantas no dia a dia sofrem várias pressões ambientais. Você sabe por que a árvore se sente como Dom Quixote? As plantas possuem a capacidade de responder às agressões impostas ao ambiente. Os moinhos, na realidade, são as fontes de estresse que as plantas precisam enfrentar. Observe as situações acima. Quais são as questões que as plantas estão enfrentando? Você consegue perceber? Veja, perceba, em ambientes secos, em ambientes muito frios e ambientes muito alagados. Muito bem, a grande questão é obter água líquida e oxigênio em quantidades adequadas. Você saberia como resolver esses problemas? As plantas sabem, enquanto plantas em ambiente seco, elas precisam de água. Em ambientes muito gelados, ela precisa de água no estado líquido. Em ambientes muito alagados, a planta precisa de oxigênio. A água e o sal em excesso estão sufocando a planta. Veja a situação acima. A plantação foi atacada por uma praga, as lagartas do cartucho. Mas as plantas sabem como resolver isso, pelo menos em parte. Ficou curioso? Então, continue assistindo a aula e encontre as respostas para todas essas perguntas. A planta e a falta de água. Uma planta pode viver sem água? O que você acha? Assista o vídeo acima e confira. Claro que não. A planta precisa de água para se manter viva. Mas pense, será que as plantas sempre encontram condições favoráveis de água para o seu desenvolvimento? Observe as situações acima. Você consegue perceber o que as três possuem em comum? Note que a água está presente, mas não está disponível. Ou seja, nas situações acima, a água está em pouca quantidade, ou está congelada, ou está salgada. Em qualquer uma das situações, a planta estaria em seca fisiológica, não é? Pense. O que acontece com as plantas nessas condições de estresse? Veja, um dos principais efeitos da seca fisiológica é o comprometimento da transpiração. Você entende por quê? Não é mesmo? Se a planta não tem água disponível, também não pode perder água à toa. Como a planta garante que terá água suficiente para o seu metabolismo? Você já deve ter cansado de saber que as plantas absorvem água pelas raízes, não é mesmo? Então pense, o que precisa ocorrer na raiz dessas plantas de ambientes de déficit de água? Lembra da nossa aula sobre potencial hídrico? Se você pensou que acumula solutos nas células da raiz, pensou certo, afinal. Dessa forma, o potencial hídrico se mantém negativo. Lembra? O potencial negativo ocorre a entrada de água garantida. Esse é o interior da célula. Mas será que adianta só manter o potencial hídrico mais negativo? Veja, se a planta absorve água, também perde pelas folhas. E agora? Pense, como garantir que a perda de água será menor? Esse é o vapor de água. Observe o que temos na folha. Estômatos. Você lembra o que essas estruturas fazem? Vamos ver em detalhes para conferir. Esses são os estômatos. Percebeu? Aposto que sim. É pelos estômatos que ocorrem as trocas gasosas na respiração e também a perda de água da transpiração. Então pense, o que deve acontecer com os estômatos nas plantas em situações de seca fisiológica? Esse daqui, elas sempre estão fechadas. Aí veja, se os estômatos ficarem fechados, você sabe quem ativa esse mecanismo de proteção contra o estresse hídrico? Lembra das aulas de fito-hormônios? Veja, é o ácido abscísico, ABA, mas existem outras maneiras além do controle de abertura dos estômatos e aumento do soluto de adaptação à falta de água. Você consegue lembrar de alguma? Esse é o ácido abscísico.
pense em uma planta que está num ambiente seco ou congelado. Como você espera que sejam as raízes dessas plantas? Profundas ou superficiais? Vamos ver. Muito bem, tanto em ambientes áridos quanto em ambientes congelados, a água estará mais disponível em regiões de lençol freático, então as raízes tendem a ser mais profundas. Você sabia que as raízes pivotantes desenvolvidas são uma das coisas que tornam os pinheiros resistentes às baixas temperaturas? E as folhas? Como você acha que devem ser? Grandes ou pequenas? Claro, as folhas tendem a ser bem pequenas, afinal, quanto menor a superfície dos estômatos, menor será a perda de água. Essa característica é bem observada em plantas em ambientes áridos. Você já viu cactos? Repare, nessas plantas as folhas estão ausentes e foram substituídas pelos espinhos. Esses são os espinhos. Vamos pensar mais um pouco. Como as plantas de ambientes congelados garantem que a água presente no seu interior não vai congelar? Veja, as células acumulam solutos no seu interior. Você sabe para quê? Vamos fazer uma analogia. Esses são os solutos e essa é a molécula de água. Você alguma vez já deve ter feito isso em casa? Pegue um copo de água e coloque bastante sal, soluto. Despeje em uma parte na forma de gelo, depois coloque água pura em outra parte da forma e leve ao congelador. O que você espera que aconteça com a água em ambas as experimentações? Veja, o gelo só se formou na forma de água pura. A presença do soluto impediu o congelamento, ou seja, baixou ainda mais o ponto de congelamento da água. Você sabe por quê? Então, a água pura congelou, mas a água salgada não. Observe as condições da água pura. Essa é a água pura. Veja que, com o passar do tempo, as moléculas de água interagem entre si. Assim, a água congela. Agora repare as condições de água com mais soluto. Note que a interação entre as moléculas de água não ocorre. A presença do soluto mantém as moléculas em movimento, por isso dificulta o congelamento. Veja, nas células vegetais é igual. O aumento do soluto no vácuo impede que a água congele. Assim, o rompimento da célula é evitado. Esses solutos eles impedem que as moléculas de água se juntem da mesma forma com sal e água. E as plantas, sim, aquelas que vivem em ambientes salobros. Você deve lembrar que o NaCl, cloreto de sódio, são tóxicos para as células, inativam enzimas, inibem a síntese proteica. Como fazem para se livrar desse excesso de sal? Vamos tentar lembrar. Observe a folha de uma planta halófita. Ela está coberta de sal, veja, não é mesmo? Então, é por aí que o sal é eliminado. Mas como isso acontece? Vamos ver. Observe como toda a epiderme da folha é coberta por glândulas de sal. Essas são as glândulas de sal. Mas como esse sal é excretado? Veja, durante a transpiração, quando a água atravessa as células pelos plasmodesmos é um mecanismo juncionais, canais responsáveis pela conexão citoplasmática entre as células vegetais vizinhas, possibilitando a troca de moléculas entre as células. Esse sal é transportado junto, só que é liberado por células especiais, as células secretoras, e é assim que a planta elimina o excesso de sal, as plantas e o excesso de água. Observe a situação acima. Você alguma vez já deve ter passado por isso, não é mesmo? A mãe da menina está certa em reclamar. Por quê? Chega de água, filha. Assim você vai matar a plantinha. Ué, mãe, você disse para mim que a planta precisa de água. Precisa de água sim, mas não em excesso. Assim a planta vai ficar sufocada. Você sabe por quê? Pense. Do que os seres vivos aeróbicos precisam para respirar e obter energia? Se você pensou no oxigênio, pensou certo. Mas de onde vem esse oxigênio que a planta necessita? Como esse oxigênio chega às células vegetais? A planta, com tanta água, pode ficar sem oxigênio.
Repare, o oxigênio que a planta necessita está difundido no solo. Note que a raiz capta oxigênio e o transporta para o restante do vegetal. Vamos ver o que acontece quando a água está em excesso. Observe quando o solo é encharcado. Poucas moléculas de oxigênio ficam dissolvidos na captação pelas raízes. É assim que a planta entra em anoxia. Anoxia é a ausência de oxigênio. Na natureza, situações como essa de água em excesso também acontecem. Veja, as plantas que vivem em ambientes alagados precisam se adaptar a essa falta de oxigênio disponível. De que maneira isso acontece? Você tem ideia? Uma das maneiras que a planta utiliza para suprir a falta de oxigênio é reduzir o seu metabolismo. Você sabe como? Repare, mais uma vez, o hormônio ácido abscísico, ABA, vai entrar em ação e sinalizando para o fechamento dos estômatos. Mas será que só isso é o suficiente? Vamos dar uma olhada nas raízes dessas plantas. Observe um corte da raiz de um caule de plantas em ambientes alagados. Você está notando que existem uns espaços, que são esses, que parecem vazios, no tecido parenquimatoso? Que estruturas são essas? Esses são espaços. Esses espaços que parecem vazios constituem a aurênquima. Essas são as aurênquimas. Só que não estão vazios, estão cheios de ar. Essa é uma das estruturas que garante algum oxigênio para as células vegetais. Você lembra de mais alguma que possa garantir o suporte de oxigênio? Lembre-se das aulas de Botânica 1. É claro, os pneumatóforos, que são esses. Vamos relembrar. Observe a imagem desta vegetação de mangue. Os pneumatóforos são as raízes que partem do solo por geotropismo negativo. Geotropismo negativo é um movimento da planta determinado pela gravidade. Se ocorre em direção contrária ao centro da Terra, dizemos que é geotropismo negativo. E você sabe por quê? Ora, uma vez que está fora do solo, os pneumatóforos funcionam como snorkel, usado pelos mergulhadores para respirar. É por essas estruturas que a planta também conseguirá um pouco de oxigênio. Vamos olhar mais de perto os pneumatóforos. Veja que essas estruturas parecem ter uma casca mais grossa, mas repare que existem pequenos orifícios, as lenticelas. É exatamente por aí que a planta faz a troca gasosa, mais uma adaptação de ambientes alagados. Existe os pneumatóforos e essa é a lenticelas, que fazem a troca gasosa. Por fim, vamos falar de mais uma adaptação. Observe a imagem acima. Podemos ver uma cultura de arroz em ambiente alagado. O que você acha que ocorre quando o nível de água do ambiente aumenta? Que tipo de adaptação você acha que essa planta adota? Repare, à medida que o nível de água sobe, o caule vai sofrendo alongamento para manter a planta fora da água. Você sabe quem é responsável por esse alongamento? É o etileno. Defesa das plantas. Vimos nas aulas anteriores alguns mecanismos que as plantas desenvolveram para sobreviver em condições abióticas, ou seja, condições que não envolvem a presença de outros organismos, condições abióticas desfavoráveis.
Mas será que estes são os únicos problemas que as plantas enfrentam? Claro que não. As plantas ainda sofrem ataques de herbívoros, que são animais que se alimentam de plantas, e patógenos, que são bactérias, vírus e fungos, que atacam as plantas. Imagine que pesadelo! Olhando de longe, parece que as plantas têm uma vida muito fácil, mas imagine como é ser um organismo séssil, ou seja, fixo no substrato, e não pode se mudar para um ambiente mais favorável. Pense em quantos mecanismos as plantas tiveram que desenvolver para sobreviver. E você, que problemas o incomodam? O que faz quando está numa situação desfavorável? Tem algum tipo de defesa? É claro, todos nós temos que pensar em alguma maneira para nos proteger, não é mesmo? Você já viu alguém apavorado por causa de baratas? O que podemos fazer para nos livrar desses insetos? Vamos ver o que ela faz para se defender. Quando você sai para pedalar, acha necessário usar alguma proteção? Quais são os riscos desse passeio? Lembre-se de que sempre é importante se prevenir. E as plantas? Como se prevenir das adversidades? Tente se lembrar das aulas anteriores. Você já conhece algum tipo de proteção dos vegetais? Ah, mas é claro que sim. As plantas têm uma camada protetora feita de lipídios. É a primeira barreira contra a agressão por fatores bióticos, isto é, fatores que envolvem a presença de outros organismos. Essa camada lipídica constitui a cutícula. Esta é a cutícula. Além da cutícula, ainda fazem parte da estrutura de defesa das plantas de outras substâncias, como a suberina. Suberina é uma cera natural hidrofóbica que impermeabiliza as células, por exemplo. Mas será que esta proteção é suficiente para a planta? Algumas plantas produzem ainda substâncias alelopáticas. Alelopáticas é do grego alelon, que é mútuo, e pathos, que é prejuízo, que são substâncias tóxicas ao crescimento de outras plantas. Mas por que será que uma planta ia querer intoxicar a outra? Ora, em condições de estresse, quando menos competição é melhor. É claro que as plantas precisam de outras estratégias de defesa. Os vegetais não podem fugir de outros inimigos. É aí que atuam outras moléculas, os metabólicos secundários. Mas essas são realmente moléculas especiais. São especiais porque não são encontradas em qualquer espécie. Metabólitos secundários. Você já viu que as plantas enfrentam muitos problemas. Estes fatores sejam bióticos, que envolve a presença de outros organismos, e abióticos, não envolve a presença de outros organismos. Precisam ser evitados ou combatidos, é claro. Para isso, os vegetais dispõem de moléculas chamadas metabólitos secundários. Mas que moléculas são essas? Você certamente já conhece alguns metabólitos secundários, as giberelinas, que têm função. A giberelina é um tipo de fito-hormônio, que são um bom exemplo. O que você ainda precisa aprender é que há 3 tipos de metabólitos secundários: os terpenoides, os alcaloides e os fenóis. Vamos tentar entender cada um destes. O primeiro grupo que vamos estudar é dos terpenoides. Também podem ser chamados de terpenos, isoprenos ou isoprenoides. Mas por que tanto nome? Porque depois de descobri-los, os pesquisadores ainda conseguiram decompor os terpenoides. Esse é o isoprenoide. Os terpenoides são comuns em plantas, mas também podem ser produzidos por alguns micro-organismos e até mesmo animais. Você deve estar agora se perguntando, mas para que será que as plantas utilizam terpenoides? Uma função importante dos terpenoides é a atração de polinizadores. Além disso, também são fundamentais para a proteção do vegetal. Os terpenoides são muito bons em combate a patógenos. Veja alguns exemplos. Observe este crisantemos. Seu nome vem do grego e significa flor de ouro. Parecem inofensivos, pois só parecem, porque as suas folhas e flores produzem pinetróides, que
são ésteres de monoterpeno. Ele é um potente inseticida por ter baixa persistência no ambiente e pouca toxicidade a mamíferos. Os piretroides são usados na produção de inseticidas domésticos. Veja, possui o grupo químico é o piretrinas e piretroides, que também existe nas plantas. Outras plantas bem conhecidas contêm óleos essenciais ricos em terpenoides. O hortelã contém mentol e o limão contém limoneno. Por exemplo, perceba como as duas moléculas são parecidas, o mentol e o limoneno. Entre os alcaloides mais conhecidos estão a nicotina, a morfina e a cafeína. Essa é só a molécula de nicotina, morfina, que existe na papoula, e cafeína, que existe no café. Algumas espécies de insetos também produzem alcaloides com fins de atração sexual, como algumas mariposas e borboletas. Você deve se lembrar que as plantas sofreram algumas adaptações para dominar o ambiente terrestre, certo? O que você ainda não deve saber é que isso se deve, em grande parte, às substâncias fenólicas. Isto porque são os fenóis que conferem resistência e durabilidade à parede celular. Mas você sabe o que são os fenóis? Vamos descobrir. Os fenóis são um tipo de metabólito secundário característico pela presença de um anel aromático, este, e com uma hidroxila, que é esta, na sua molécula. Mas como será que podem proteger as plantas? Essa hidroxila e esse é o anel aromático. Uma boa estratégia utilizada pelos vegetais para se proteger é a produção de fenóis que dão gosto ruim às plantas. Alguns desses fenóis são comuns a todas as plantas, como a lignina. A lignina é substância fenólica que confere rigidez à célula e torna as plantas menos digeríveis. Você sabia que muitos metabólitos secundários são tóxicos para as plantas? Mas você deve estar pensando, como é que as plantas não se intoxicam com os seus próprios venenos? A resposta é simples. As plantas não armazenam na forma final destas moléculas. Quer um exemplo? Os trevos, quando sofrem alguma injúria, liberam certas moléculas que se transformam em metabólitos tóxicos. Esses metabólitos funcionam como armas poderosas que podem ser letais a alguns herbívoros. E você acredita que as plantas têm estratégias até para recrutar guarda-costas? Pois é isso mesmo. Quando sofrem um ataque, alguns vegetais liberam metabólitos secundários que recrutam guarda-costas. Você já viu alguma lagarta ou grilo se deliciando numa bela folha? Algumas plantas liberam metabólitos capazes de atrair os predadores dos herbívoros que a estão atacando. Estes predadores agem como guarda-costas das plantas. Repare esta cena. A vespa é atraída pela substância liberada pela folha e protege a planta do ataque da lagarta. Apesar de todas essas estratégias, algumas espécies de animais são imunes aos metabólitos secundários. É um outro bom exemplo da coevolução. Coevolução é a evolução simultânea de duas ou mais espécies com relacionamento ecológico próximo, como algumas lagartas e vegetais, por exemplo. Resumo: plantas de diferentes famílias se assemelham morfológica e fisiologicamente por estarem sob a mesma pressão ambiental. Plantas produzem uma variedade de metabólitos em que não atuam no seu metabolismo primário, os chamados metabólitos secundários, sem os quais as plantas não sobreviveriam. Os metabólitos secundários atuam na proteção contra patógenos herbívoros, na germinação de sementes, na proteção contra a radiação UV e etc. Diversos animais evoluíram a ponto de não serem afetados pelas substâncias tóxicas.
utilizando até o veneno para sua própria proteção.